adoro as festas juninas. E vocês? Já prepararam a roupa xadrez? As meninas já prepararam a trancinha? E os meninos já pintaram o bigodinho? Vamos aprender um pouco sobre essa festa? E salve as comidas típicas de São João! Um grande destaque das festas juninas é a comida. Já reparou quanta coisa boa? Junho é o mês da colheita do milho e vem daí a abundância dele nos doces, bolos e salgados. E viva a pamonha, o curau, o milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho. Tá, sem esquecer do arroz doce, bolo de fubá, cocada, pé de moleque, quentão, algodão doce, maçã do amor e muito mais! Na aula de hoje nós vamos falar sobre estatística e sobre como nós utilizamos essas informações para construir gráficos e tabelas. Vamos começar? Abram aí o livro na página 70 e 71. Nessas páginas, nós começamos com a imagem de algumas crianças. Olha só, as crianças da foto vão fazer uma campanha de doação de alimentos na escola. Uma delas vai ser sorteada para anotar o nome de quem fez as doações. Nós fizemos uma campanha parecida há alguns anos atrás na escola, vocês lembram? Na feira de ciência, nós fizemos uma campanha para arrecadação de dinheiro. Com essa arrecadação, nós compramos presentes de Natal para crianças de um abrigo. De todas as crianças que participaram dessa campanha, algumas delas foram sorteadas para ir levar esses presentes até o abrigo, já que todas não poderiam ir de uma vez visitar. Vocês lembram dessa campanha? Tem algumas perguntas aí no livro de vocês. Vamos responder juntos? Qual é a quantidade de meninas nessa foto? E de meninos? Em sua opinião, para anotar o nome dos doadores, será sorteado um menino ou uma menina? Por quê? Você já participou de algum sorteio? Nesse caso aí, são uma equipe com 6 crianças. Dessas crianças, nós temos 3 meninas e 3 meninos. Sabendo que será sorteado dessa equipe uma criança para fazer as anotações, então, na opinião de vocês, quem será sorteado? Um menino ou uma menina? Eu acho que vocês responderam aí de casa que pode ser um menino ou uma menina, porque nós temos a mesma quantidade de meninos e de meninas. Então, falando dessa forma, nós sabemos que, nesse caso, qualquer uma das opções pode acontecer. Na matemática, nós sempre aprendemos que tudo é uma questão de lógica, que 1 mais 1 é sempre 2, não é assim? Mas nesse caso da matemática, nós estamos falando de estatísticas e de probabilidade, são situações que não têm uma resposta definida, como por exemplo nesse caso aqui. Nós não temos uma resposta exata. Nesse caso, pode ser uma ou pode ser outra. A matemática sempre nos traz surpresas, não é? E falando um pouco sobre esse assunto de solidariedade, já que nós estamos no tema, eu gostaria de falar para vocês como é importante participar dessas campanhas. Nessa campanha que eu falei para vocês lembrarem que nós fizemos, eram brinquedos, nós arrecadamos dinheiro, compramos brinquedos para essas crianças, mas esses brinquedos também fizeram uma diferença muito grande na vida dessas crianças. Nesse caso aqui que está no livro de vocês, nós estamos falando em alimentos.
O Brasil, por exemplo, que é um país de tamanho continental, ou seja, o nosso país ele é enorme, ele é gigante, existe uma produção de alimentos suficiente para toda a população. Porém, a distribuição de alimento não é igualitária, não chega para todos igualmente, porque existe a desigualdade social e econômica. Então, aqueles alimentos que são produzidos no campo e que poderiam matar a fome de toda a população do nosso país, muitas vezes chega em grande abundância na mesa de alguns e em escassez, em falta na mesa de outros. Por conta dessa desigualdade que existe no nosso país, nós temos sempre que pensar em campanhas iguais a essa, que ajuda o próximo. Temos sempre que pensar em ajudar, em estender a mão ao nosso próximo. E olha que bonito, olha que interessante essas crianças pensando nisso desde cedo. E vocês também, né? Vamos falar agora sobre como nós interpretamos os gráficos e as tabelas. Eles parecem um pouco complicados, porque são cheios de informações e de números e cores. Mas nós vamos aprender agora como nós interpretamos, como nós lemos as informações que existem nesses gráficos e tabelas. Então, abram o livro de vocês aí na página 72 e 73. Interpretando gráficos e tabelas. Na gincana da escola em que Lucas estuda, uma das provas é a arrecadação de alimentos para instituições que cuidam de pessoas carentes. Na pontuação de cada equipe, nessa prova, depende da quantidade de alimentos arrecadados, de maneira que, para cada quilograma, a equipe ganha 1 ponto. Após a pesagem dos alimentos, foram divulgadas as seguintes pontuações. Então, nós temos aí nesse quadro a pontuação obtida por cada equipe. Na equipe azul tem 210 pontos, a equipe amarela 190, a equipe verde 260 e a equipe vermelha 120 pontos. Então, vocês observem aí que nesta tabela nós temos o nome da tabela, o nome dela é pontuação obtida por equipe na prova de arrecadação de alimentos. Nós temos organizados de um lado o nome das equipes e do outro lado a quantidade de pontos. E vejam que embaixo também está escrito fonte de pesquisa, são registros da secretaria da escola em que Lucas estuda. Essas informações que estão aí nessa tabela podem ser transformadas também em um gráfico. Observem aí na próxima página. Nós temos esse gráfico, que também tem um nome, pontuação obtida por equipe na prova de arrecadação de alimentos. Nós temos marcado nesse gráfico aí o que nós chamamos de gráfico de coluna, porque esse gráfico ele está mostrado na forma vertical. Por isso o nome dele é gráfico de colunas. Percebam que nós temos aí colunas na vertical, essas colunas verdes na vertical. Nós temos as mesmas informações que estavam na tabela anterior. Nós temos o nome das equipes embaixo, marcados aí por números a quantidade de pontos. Nós temos também do lado a fonte da pesquisa. Então, tanto na tabela quanto no gráfico, as informações elas são organizadas, o que permite visualizar e analisar melhor os valores apresentados. E, além disso, ambos têm um título que mostra o assunto que é tratado. Tem uma fonte que registra a origem dos dados apresentados. Então, quando nós estamos falando de
gráficos, de tabelas, nós estamos falando de organizar as informações. Então, essas informações, elas podiam estar apresentadas em forma de texto, como aparece no texto que está no começo aí da unidade. Então, nesse texto está descrevendo que as crianças estão numa gincana, essa gincana tem uma pontuação, a pontuação de cada equipe está dizendo a quantidade. Então, essas informações que estão nesse texto, elas foram transformadas primeiro em uma tabela. Por quê? Para facilitar a visualização, para facilitar que nós possamos ver essas informações. Depois, essas informações foram transformadas também em um gráfico, que a função do gráfico também é facilitar o nosso entendimento. É facilitar para que a gente veja e compreenda as informações. Porque vocês vejam que está, mas quando eu coloco na tabela, dá para eu ver, para eu perceber mais facilmente a quantidade que tem em cada turma. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem tirou mais, quem arrecadou menos. Então, essas informações ficam mais fáceis de ser percebidas. Não é verdade? Então, se eu mostrar mais uma vez para vocês a tabela ou o gráfico e perguntar para vocês qual é o título da tabela e do gráfico, então é só nós observarmos aí a parte de cima, está escrito o nome da tabela e o nome do gráfico, que nesse caso aí é o mesmo porque os dois estão falando da mesma informação. Qual é a fonte da pesquisa da tabela e do gráfico? A fonte está escrito aí, no caso do gráfico está escrito do lado, no caso da tabela está escrito abaixo. Isso é uma informação importante, porque nós devemos sempre saber de qual fonte é essa pesquisa, de onde veio essas informações, são confiáveis, são verdadeiras, né? Em tempos de fake news, nós temos sempre que checar as informações. Então, tem que saber de onde veio essas informações para poder confiar que ela é verdadeira. Se eu perguntar para vocês também qual é a diferença de pontos obtidos entre a equipe que mais pontuou e a que menos pontuou, então essa informação dá para nós percebermos facilmente olhando o gráfico de colunas. Dá para saber qual foi a equipe que mais pontuou e a que menos pontuou com uma maior facilidade, que é justamente esse o propósito do gráfico. Mostrar essas informações de uma maneira mais clara. Falando um pouco mais sobre os gráficos, nós vamos aprender também que eles podem ser apresentados de maneiras diferentes. Ou seja, não existe só um tipo de gráfico. Na verdade, existem muitos e muitos tipos de gráfico. Aí no livro de vocês, na página 75, nós temos um exemplo de um gráfico um pouco diferente. Esse gráfico ele é o pictórico ou pictograma. Nele as figuras usadas se relacionam ao assunto apresentado. Por exemplo, como está descrito aí no livro de vocês, nós temos um gráfico que mostra a quantidade de picolés vendidos em uma semana. Esse é o título do gráfico. Aí nós temos, em um segmento, nós temos a quantidade de picolés. No outro segmento, nós temos o dia da semana. E dentro do gráfico, nós temos desenhos dos picolés para representar a quantidade que foi vendida em cada dia da semana. Mas também existem outros tipos de gráfico que são muito utilizados no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos
o gráfico que nós já vimos anteriormente, que é o gráfico de colunas ou gráfico de barras. Eles têm esses dois nomes, de colunas ou de barras. Eles são apresentados com colunas, ou eles podem vir com barras na horizontal, ou seja, linhas deitadas. Então, esses gráficos, eles têm um segmento que mostra uma quantidade, que mostra uma porcentagem de alguma coisa que está sendo apresentado. Ele tem o outro segmento, que é o de baixo, que mostra geralmente uma legenda. E esses gráficos, o que nós percebemos neles é que o que tem maior quantidade é o que a barra ou a coluna é maior. E o que tem menor quantidade é o que a barra ou coluna é menor. Tem outro tipo de gráfico que também é bastante utilizado. São os gráficos de linhas ou gráficos de segmento. Esses gráficos, eles são geralmente apresentados quando nós vemos informações que se referem a alguma coisa que aumenta e diminui, aumenta e diminui. Por exemplo, se vocês pegarem aí no celular e observarem naquela parte que mostra, naquele aplicativo que mostra a temperatura da nossa cidade, por exemplo, se vocês clicarem lá nesse aplicativo, ele vai mostrar um gráfico para vocês da semana. Geralmente, esses gráficos, eles vêm apresentados por um gráfico de linhas. Que mostra as temperaturas que vão acontecer durante uma semana. Então, esses gráficos, eles geralmente trazem informações desse tipo, informações que aumentam, diminuem. No caso da temperatura, a temperatura subiu na segunda-feira, aí vai cair na terça, vai subir de novo na quarta. Então, esses gráficos, eles geralmente mostram informações assim. Nós vemos muito também esses gráficos nos jornais, quando eles apresentam dados falando sobre a economia, sobre como o país cresceu ou decresceu. Outro gráfico também que é bastante utilizado é o gráfico de pizza. Ele tem esse nome, claro, por conta do formato dele, né? Esse formato arredondado, que é totalmente diferente dos outros gráficos que eu já apresentei para vocês. Esse gráfico, ele tem esse nome, gráfico de pizza, mas não significa que ele é dividido em partes iguais. Não, como ele é um gráfico que ele mostra quantidades, então essas quantidades podem vir apresentadas de tamanhos diferentes. Então, uma fatia pode ser grande, outra fatia pode ser menor. E aí nós interpretamos essas informações como a fatia que é maior nesse gráfico está representando a quantidade maior. E a fatia que é menor está representando também a quantidade menor. Então, esses gráficos, eles são os mais usados no nosso dia a dia, são os que nós mais percebemos no nosso dia a dia. Porém, não existem só esses, existem muitos outros tipos de gráficos. Mas o importante dos gráficos não é nós sabermos quantos tem, é nós sabermos ler as informações que estão descritas nele. Para ler essas informações, nós precisamos saber que os gráficos, eles nos apresentam informação sobre alguma coisa. Eles têm um título, esse título, ele fala sobre o que aquele gráfico está nos mostrando. Eles têm informações numéricas. Essas informações, elas falam geralmente de quantidade de coisas. E elas também mostram, algumas vezes, desenhos, como esse que nós vimos no livro de vocês. Um outro tipo também que está apresentado é o gráfico, que está lá na página 75, que ele é um gráfico de barras agrupadas. Vejam aí que esse gráfico, ele mostra duas barras, uma barra vermelha e uma barra azul.
Essas barras agrupadas, elas apresentam e comparam duas informações. Essas informações, elas têm que ser sobre um mesmo assunto, elas têm que ter uma mesma unidade de medida. Nesse caso aí, esse gráfico, ele está falando sobre os valores gastos e os valores arrecadados durante 3 meses de 2019. Então, vejam que esse gráfico, ele está fazendo uma comparação de dois valores, que é o valor gasto com o valor arrecadado. O valor gasto está representado pela cor vermelha e os valores arrecadados estão representados pela cor azul. Nós temos aí no segmento que está na vertical os meses, que são os meses de maio, abril e março. No segmento que está na horizontal, nós temos os valores. E nós temos aí as barras, que elas estão mostrando uma comparação entre esses valores. Para saber, por exemplo, no mês de março, teve mais gasto ou mais arrecadações? No mês de abril, foram mais gastos ou mais arrecadações? E no mês de maio? Só observando esse gráfico já dá para a gente perceber que, por exemplo, no mês de maio, os gastos foram bem menores que os valores arrecadados. No mês de abril, por exemplo, já ocorreu uma diferença, né? No mês de abril, os valores gastos foram maiores do que os valores arrecadados. E no mês de março houve uma diferença bem grande. Os valores gastos foram bem menos que os valores arrecadados. Então, vocês percebam que a função do gráfico é justamente essa, é de mostrar essas informações de uma maneira mais fácil para a gente. Então, dá para a gente perceber com uma maior facilidade. E esse gráfico, ele tem essa função, uma função de comparar dados, comparar alguma coisa. Nesse caso aí, ele está comparando um valor gasto com um valor arrecadado. Uma outra informação bem importante que tem aí também é a conclusão que o aluno escreveu. Nesse texto, ele diz o que ele concluiu, o que ele compreendeu sobre o assunto. Ele diz assim: a principal informação apresentada no gráfico são os valores gastos e os valores arrecadados pela cantina de uma escola nos meses de março, abril e maio de 2019. No mês de abril, o valor gasto foi maior do que o valor arrecadado. E o maior valor arrecadado foi de R$12.000 no mês de maio. É possível observar também que nos meses de março e maio, os valores arrecadados foram maiores do que os valores gastos. Então, percebam que nesse texto, Daniel analisou o gráfico, ou seja, ele olhou todas as informações que o gráfico tinha e ele escreveu tudo aí nesse texto, contando o que ele percebeu que tinha nesse gráfico. Então, isso é a conclusão, isso é o que ele entendeu, o que ele compreendeu da leitura desse gráfico. Essa informação também é importante, porque ler um gráfico significa também compreender o que está escrito nele. Abram agora na página 78 do livro de vocês, Construindo Gráficos. Nós vamos falar agora sobre como nós construímos um gráfico. A primeira informação que nós temos aí é que, antes de construir, nós precisamos juntar informações. Como é que se junta essas informações? Com pesquisa. A pesquisa, ela faz parte da ciência, mas ela também faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, quando vocês estão brincando juntos
e vocês perguntam: quem gosta de brincar de correr? Ou quem gosta de brincar na casinha? Aí vocês fazem uma votação e decidem. A brincadeira que foi mais votada é a brincadeira que vai ser usada naquele dia. Então, primeiro vocês foram fazer uma pesquisa entre os colegas para saber qual era a preferência deles. Vocês não percebem, mas isso é usado no dia a dia de vocês, viram? Então, nessa atividade aí, que está proposta no livro, o Rubens, ele fez uma pesquisa, porque ele estava interessado em saber quais dos colegas dele tinham animais de estimação e há quanto tempo ele os tinha. Lembrando que animais de estimação, eles não são brinquedos, eles não são objetos, eles são seres vivos que precisam de cuidado, de atenção, de carinho, e que por isso a gente tem que pensar muito bem, tem que entender que é uma responsabilidade grande. Então, entendendo isso, o Rubens fez essa pesquisa para entender melhor quais eram os animais que os colegas tinham e há quanto tempo eles os tinham. Observem que depois da pesquisa, Rubens construiu primeiro uma tabela. Nós temos aí no cantinho do livro essa tabela. Observem todas as informações que nós temos nela aí. Primeiro, o título, o nome dessa tabela, que é Colegas de Rubens que têm animal de estimação por tempo desde a adoção. Depois, nós temos organizados o nome dos colegas que ele pesquisou e o tempo que ele encontrou que cada colega tem esse animal. E logo abaixo nós temos a fonte da pesquisa, que são os registros de Rubens. Então, vocês percebam que todos os elementos da tabela estão aí. O título, as informações organizadas e a fonte. Logo em seguida, ele transformou essas informações que estavam primeiro na pesquisa, depois na tabela, agora ele transformou em um gráfico. Primeiro, traço 2 eixos com uma régua. Em um deles, represento os nomes dos meus colegas e no outro, há quanto tempo eles têm o animal, usando 1 centímetro para cada ano. Então, observem que para construir esse gráfico, ele não é feito de qualquer forma, apenas traçando 2 linhas aleatórias. Para construir esse gráfico, ele utilizou uma régua para traçar o primeiro eixo, que é o eixo da vertical. Eixo é as linhas que formam o gráfico. Então, nós temos o primeiro eixo, a primeira linha da vertical, ele traçou com uma régua para ficar bem reta. O segundo eixo, a segunda linha, que é na horizontal, ele também utilizou a régua para traçar. Depois, ele mediu 1 centímetro de distância entre um número e outro. Colocou os tracinhos para mostrar 1 centímetro de distância de cada um. Então, percebam que essas informações, elas vão estar organizadas. Então, eu não posso fazer de qualquer forma. Tem que fazer utilizando a régua para ficar um traço bem organizado. Depois, desenho as colunas do gráfico correspondente a cada colega. E, por fim, escrevo o título do gráfico e a fonte da pesquisa. Então, nós observamos aí que ele colocou o título, que é Colegas de Rubens que têm animal de estimação por tempo desde a adoção. Esse título, ele não pode ser simplesmente uma palavra, porque é pelo título que nós vamos saber sobre o que a pesquisa está falando. Então, se ele colocasse assim, apenas animais de estimação no título,
só pelo nome animais de estimação e as informações que estão aí, não ia dar para nós compreendermos sobre o que esse gráfico está falando. Então, o título do gráfico, ele tem que ser assim um pouco extenso, porque ele está explicando. Tem que ficar bem claro sobre o que esse gráfico está falando. Afinal de contas, essa é a utilidade do gráfico, é nos dizer de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil, essas informações. Depois, ele desenhou as colunas. Nesse caso aí, cada coluna ela tem a altura específica do tempo em anos que cada uma dessas crianças tem um animal de estimação. Então, ó, lá na tabela nós vimos que Gilmar tem um animal há 5 anos. Então, olha o nome de Gilmar aí. Tem uma barra que vai até a altura do número 5. Então, esse gráfico ele está mostrando justamente as mesmas informações que ele fez a pesquisa, que depois ele anotou na tabela, depois ele construiu esse gráfico. Então, o gráfico ele serve para isso, para mostrar essas informações para a gente. Então, pensando nisso, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade. Nessa atividade, vocês vão primeiro, unicamente, realizar uma pesquisa e anotar no caderno de vocês. Essa pesquisa será as preferências de comidas junina dos familiares, aí você coloca o seu nome. As preferências de comida junina dos familiares de, no caso se fosse a minha pesquisa, de Ana Paula. Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar aos seus parentes quais as comidas juninas que eles preferem. Eles escolham uma opção das comidas juninas. Quais são as comidas juninas? Pamonha, canjica, pipoca, bolo de milho, pé de moleque. Então, eles escolham uma opção de comida junina e fale para vocês. Vocês vão anotar no caderno de vocês essas informações. Essas perguntas vocês vão fazer, por exemplo, pode ser pelo WhatsApp, para parentes que não estão com vocês, ou pode ser até amigos de vocês. Então, pesquisem. Façam essa pergunta a pelo menos 10 pessoas. Então, vocês vão escolher 10 pessoas, vão perguntar a elas qual é a comida junina favorita dessa pessoa e vai anotar no seu caderno o nome e a comida que essa pessoa escolheu, certo? Façam essa pesquisa, anotem no caderno e me mostrem depois. Então, aprenderam sobre gráficos e tabelas? Se tiver alguma dúvida, já sabem, me mandem a pergunta de vocês, que nós vamos conversar lá no grupo sobre as dúvidas. Façam as tarefas e realizem a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. Tchau, tchau e até amanhã!